Então, boa tarde a todas as pessoas, sejam muito bem-vindas. Eu sou Neide, sou gestora de políticas públicas e trabalho na gestão do trabalho na Cogedes. Hoje teremos a live sobre a importância do autocuidado do líder para o cuidado da equipe. Mas antes de iniciar, eu gostaria de passar a palavra para a Ivana, que é diretora de planejamento da CESAL, para apresentar sobre a importância da live para nós, servidores e servidoras da saúde. Ivana. Olá, pessoal. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu sou Ivana Carina, sou diretora de planejamento da Secretaria de Saúde, né, o DIPLAN. E a gente hoje, né, é um momento bastante importante, né, que a gente separa aí na nossa rotina para falar de uma temática que é muito relevante. Falar de autocuidado, né, em todos os aspectos, já é infinitamente importante. A gente não cuida do outro se a gente não olha para a gente, se a gente não preserva, não olha para os aspectos da nossa saúde física, psicoemocional, espiritual. E uma vez a gente não estando no nosso eixo, né, nas nossas condições, de saúde nesses aspectos que a gente está falando, né, saúde física, mental, espiritual, enfim, como que a gente dá conta, né, de acolher as demandas do nosso cotidiano e as demandas das equipes que a gente lidera. Então, primeiro, parabenizar a equipe pela iniciativa, parabenizar a pesquisadora que vai estar aqui logo mais falando sobre a temática, mas principalmente falar, né, parabenizar trabalhadores e gestores da saúde que se colocam, né, à disposição para discutir, dialogar, né, e também estar nessa perspectiva de construção sobre o seu dia a dia e como consegue fazer gestão das suas emoções, na perspectiva de que você também precisa acolher e estar disponível para essa escuta qualificada de quem que está, né, que nos aciona no nosso cotidiano. Então, por isso é tão importante a gente separar um momento como esse, nessa tarde, para a gente dialogar sobre esse tema. Dizer que hoje, eu, enquanto diretora do DIPLAN, né, estou à frente das 5 coordenações, essa diretoria é composta por 5 coordenações, uma delas é a COGEDS, né, que está encabeçando aqui essa iniciativa, mas a gente tem outras coordenações, como a coordenação de captação de recursos, a coordenação de informação e comunicação em saúde, coordenação de tecnologia em saúde, a coordenação de planejamento em saúde, e é uma diretoria meio que dialoga com todos os gestores, e eu acho que mais do que nunca a gente precisa falar sobre esse autocuidado, exatamente porque a gente tá o tempo inteiro, apesar de não estar diretamente na ponta, mas a gente dialoga com todos os atores aí dentro da Secretaria de Saúde, e por isso a gente precisa falar a respeito, até para a gente se colocar nesse lugar, né, de como a gente, e trazer essas questões para nós, né, como a gente está cuidando da nossa saúde, como a gente está se priorizando, como que a gente separa tempo, se é que a gente separa tempo para esse processo da gente se ver, se olhar e se cuidar, né, eu faço um exercício, quem me conhece sabe que eu faço um exercício aí do dia a dia de buscar esse autocuidado, não é simples, né, quando a gente pensa nas diversas dimensões desse cuidado, mas muito nessa lógica também de estar bem psicoemocionalmente para cuidar de quem a gente está perto. E eu prezo muito pelas relações humanas, né? Para além das coisas, existem as pessoas, para além dos processos, existe outro ser humano que está na nossa frente, que está junto conosco, que está de mão dada conosco, no nosso processo de construção aí do nosso dia a dia. Então, desde já, eu parabenizo a iniciativa da COGEDS e também todos os participantes e da pesquisadora, como eu só reiterando, e desejando também a todos nós um momento de construção positivo e prazeroso para todos nós. Então, essa fala introdutória, e daí eu já passo a palavra, né, para a Nietzsche, que vai estar trazendo aí, apresentando a próxima pessoa que chegará aqui para também
conversar conosco. Então, um abraço aconchegante para todos nós, mesmo que seja remotamente. Neide? Neide, não está saindo seu som. Pronto. Você nos é um exemplo, enquanto liderança, Ivana, da questão do cuidado da saúde mental. Você pratica atividade física, está sempre incentivando que a gente possa fazer essa prática para a gente poder estar bem no ambiente de trabalho. Você é a nossa referência na Diplan, enquanto profissional qualificado nas mais diversas áreas do cuidado e o foco nas pessoas. Eu agradeço. Agora, passo a palavra para a subsecretária de Saúde, Gabriela Mendes. Ela, acho que tinha caído, mas ela já retornou aqui. Estou aqui. Pronto, por favor. Muito obrigada pela participação, Gabriela. Por nada, Neide. Eu não poderia deixar de estar aqui, né? Um convite de vocês. Em especial, aí, deixar um beijo grande para toda a equipe da Diretoria de Planejamento, em nome da nossa querida diretora Ivana, né? Falo também em nome da nossa secretária de Saúde, Rosângela, e toda a equipe de diretoria, né? Que, de uma forma muito, muito breve, né? Até para não tomar tempo aí da nossa palestrante, que está vindo aí com tudo, mas falando aqui para vocês que há pouco menos aí de 10 meses, a gente assumiu uma gestão, né, uma gestão feita por duas mulheres, onde o cuidado ele precisa ser integrado. Não que os homens não façam isso de forma nenhuma, mas nós mulheres, né, temos essa capacidade de estar a todo instante, né, em vários lugares ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo também, né, pensando nesse autocuidado. O tema é bastante pertinente, afinal de contas, nós estamos na Semana dos Servidores. Me apresentando aqui para quem ainda não me conhece, eu sou Gabriela Mendes, estou subsecretária de Saúde, mas sou nutricionista, né, de formação. Dentre as minhas áreas de atuação, a saúde pública sempre foi algo que, desde a minha primeira, né, formação, desde o meu entendimento sobre a importância de estar na saúde pública. Hoje estou aqui desse lado, mas um dia também estive do outro lado, já estive na ponta, sou servidora efetiva do município. Estou vendo aqui algumas carinhas, Paulinha está aqui, né, pessoas que do período aí que eu estive à frente da coordenação também de alimentação e nutrição daqui da cidade. Então, eu tenho muito prazer de poder falar sobre um tema que é um tema onde a gente precisa realmente formar líderes, né? O bom líder, ele consegue de uma certa forma, ultrapassar barreiras quando ele consegue realmente trazer a sua equipe e entender da importância de estar lado a lado com ele, crescendo junto. Então, a Ivana tem esse perfil, né? É uma diretora que acolhe, que dialoga, né? Que quando está chateada, ela fala que ela está chateada, quando está alegre, ela fala que ela está alegre. Então, essa forma de acolhimento que a gente precisa ter perante os nossos. O servidor público, ele é um servidor que está em constante movimento o tempo inteiro, a gente lida, né, com diversas pessoas, diversos entraves, e automaticamente a gente precisa também pensar no nosso cuidado, pensar na nossa saúde mental, e essa saúde mental que infelizmente está tão comprometida, né, ao longo dos anos aí, principalmente pós-pandemia. Então a gente sabe que essa ferramenta aqui não me traz saudade não, tá, meninas? Né, vivemos um tempo muito ruim, mas ao mesmo tempo a gente tirou um aprendizado que através dessa ferramenta a gente consegue chegar mais rápido nas pessoas, e que bom que nós estamos utilizando, né, essa forma de chegar, de alcançar mais pessoas perante aí a plataforma online. Anotei aqui de uma forma muito geral, né, a gente está recebendo uma profissional, que é a Adriele, né, ela vai trazer para a gente uma abordagem muito direta, muito específica, excelente profissional, né, conceituada, vai trazer para a gente principalmente a forma de entender o que é o líder, né, a liderança, ela se faz exatamente na qualidade dessa liderança, para que a gente tenha bons liderados, né, então a gente sabe muito bem que o perfil de liderança hoje, ele precisa estar disposto a ouvir, uma escuta qualificada, ela precisa realmente integralizar todos os sentidos de um servidor. O serviço público, de fato, é algo que a gente precisa também trazer para a sociedade civil a necessidade de entender o que é o servidor público. Ao mesmo tempo que a gente trabalha constantemente, às vezes a sensação que a gente tem é que a gente não tem mais horas,
né, que se tivessem mais horas, a gente estaria trabalhando, porque a gente ainda não aprendeu, ou talvez a gente desaprendeu a organizar o nosso tempo. Nosso tempo ele é sagrado, então a gente precisa também entender que o perfil de liderança ele também precisa estar nesse processo baseado no tempo, né, na organização do nosso tempo, e a partir daí a gente consegue ter o bem-estar, o cuidado, cuidar de uma equipe, seja uma, seja duas, seja 100, seja 1.000 pessoas, mas o bom líder ele precisa estar disposto a esse caminho. Então, estou nesse ramo aí há quase 20 anos, trabalhando no Sistema Único de Saúde, e eu confesso a vocês que é um desafio gigantesco liderar. Liderar é preciso estar aberto a ouvir. Então, ouvir, essa escuta, ela precisa realmente, né, ser qualificada, e quanto mais a gente faz ações como essa, né, que a COGED está bem fazendo, de formar líderes, de trazer para essa discussão, trazer para esse cuidado, mais a gente vai conseguir alcançar aí a qualidade do serviço público que a gente tanto espera. Então, boa apresentação para todos nós, que a gente possa aí aprender, reaprender, ouvir e trazer aí o melhor para que a gente possa colocar com as nossas equipes, tá bom? Um abraço, gente. Boa tarde. Muito obrigado pelas palavras, Gabriela. Também você nos é uma referência, né, de pessoa que tem esse olhar de cuidado com as pessoas, né, que são as pessoas que fazem acontecer nas organizações. Muito obrigada. Então, dando continuidade, só para vocês entenderem, né, nós somos da COGEDS, e a COGEDS é o quê? Uma coordenação da gestão da educação, trabalho e humanização em saúde. Como a Ivana comentou, nós somos uma coordenação que está ligada à Diretoria de Planejamento e Monitoramento de Avaliação em Saúde. Nesse sentido, o que é que somos, né? Somos uma coordenadoria no âmbito do SUS que temos o foco da valorização dos trabalhadores, fortalecimento das políticas de formação, de promoção de ambientes de trabalho saudável, seguro e de um cuidado mais humanizado, participativo, de qualidade para satisfação dos usuários e trabalhadores. Então, assim, nós, enquanto COGEDS, temos 3 áreas, tá? Onde é a área da gestão do trabalho, onde o foco é o trabalhador, é o servidor da saúde, e o foco é no processo da valorização, porque se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir produzir bons resultados, a gente não vai ter a percepção da qualidade de vida no trabalho. Enquanto gestão da educação, fortalecer a educação permanente, a formação continuada e o desenvolvimento profissional dos trabalhadores, valorizando as competências, qualificando. Então, esse momento também é um processo de qualificação. E, enquanto gestão da humanização, a implantação de monitoramento de dispositivos, a política de humanização e gestão do trabalho também, nós desenvolvemos, junto com todas as diretorias, um comitê técnico de humanização e gestão do trabalho, para a gente ter o foco no trabalhador, no gestor e no usuário do SUS. E agora, para darmos continuidade, passo a palavra para Adriele Pessoa. Agradeço imensamente por estar aqui. Ela desenvolveu um trabalho junto à Secretaria de Saúde, um excelente trabalho. Hoje é mestra em saúde coletiva, é psicóloga da UFBA, especialista em nutrição, clínica na UNEB, especialista em direitos humanos e questão social. A atuação dela é hospitalar, que é o Hospital Geral Roberto Santos, e o Hospital Português. Por gentileza, esse currículo grande, imenso, e uma pessoa altamente qualificada, então a gente escolheu você para fazer a abertura desse movimento Gestão do Trabalho COGEDS. Por favor. Boa tarde. Agradeço o convite, as palavras também, Nide, pela recepção, né, que todas tiveram, tanto a Gabriela quanto a Ivana também. Você pode compartilhar para mim, por favor? Posso. Vocês estão conseguindo visualizar, só não está a tela cheia, né? Deixa eu só... Peraí, só fechar aqui. Colocar em formato de apresentação. Um momento. Conseguem ver agora em formato de apresentação? Eu agora não estou
Ainda não, Neide. No canto direito. Não, né? Você tem que colocar o mouse no canto direito, acho que é o terceiro Eu símbolo que coloquei, aparece. mas não foi não, mas espera aí. Eu só... Eita, não tá... Eu tô tentando, tá? Mas ele tá dando... Vou parar o compartilhamento e voltar a compartilhar. Peraí, só um minutinho. Agora vai. Neide, caso você não consiga, você me fala que eu compartilho aqui. Pronto. Peraí, só um minutinho. Que aqui tá um pouquinho lento, mas... Deixa eu só fechar isso aqui. Você pode passar, por favor, Thay? Porque aqui tá dando algum erro. Por favor. Conseguem ver? Sim. Obrigada, Thay. Eu vou sinalizando quando puder passar, Certo. tá? Boa tarde novamente. Como eu falei, meu nome é Adriana Pessoa, sou psicóloga. Neide me apresentou também. A gente vai falar sobre a importância do autocuidado do líder para o cuidado da equipe. A Cogedes convida para poder a gente conversar um pouquinho, dialogar sobre o processo, né, da importância do autocuidado para fomentar também o autocuidado dos colaboradores, né, que atuam diretamente com os gestores, com a liderança. Acho que parou de compartilhar. Parou? Agora voltou. Neide já me apresentou, mas eu vou me apresentar brevemente então. Eu sou mestre em saúde coletiva, como ela mesma falou. Sou psicóloga pela Universidade Federal da Bahia. Sou especialista em nutrição clínica, que foi proveniente de uma residência multiprofissional em saúde. Especialista em direitos humanos e questão social, graduada em gestão hospitalar e atualmente atuo em 2 unidades hospitalares. Dentro do meu processo, né, formativo, tanto da residência quanto do mestrado, e daí, né, foi a informação que me pontuou sobre o trabalho realizado, ele foi direcionado a histórico, né, de mulheres que possuem histórico de violência sexual na infância e na adolescência. Então, tanto na residência multiprofissional quanto no mestrado, eu caminhei, né, me aproximando da esfera de ouvir mulheres que sofreram violência sexual na infância e na adolescência para entender o processo de cuidado para elas produzidos. E aí entra questões relacionadas à educação permanente, né, e relacionado à educação a questão de como esse cuidado ele é produzido por essas mulheres também. Pode passar, por favor. Mas hoje, né, a gente vai falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho, a qual eu acho uma perspectiva importante para poder a gente entender os processos subjetivos, considerando que estar no posicionamento de liderança faz com que a gente muitas vezes tenha uma carga de cobrança também significativa, que afeta e que atravessa diretamente, e entendendo que as questões subjetivas elas não são elas são para além da questão do fator profissional, né? O fator profissional, ele constitui, muitas vezes, a nossa identidade, a nossa personalidade, a nossa subjetividade, mas existem outros fatores na nossa vida que se relacionam e que podem afetar, inclusive, dentro desse ambiente de trabalho. Então, eu sempre gosto de iniciar perguntando e falando, né, sobre o que é saúde mental. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde mental é um estado de bem-estar a qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com sua comunidade. Eu gosto de trazer porque é algo que vem trazendo algo do que é ideal, né? Algo do que é idealizado se ter e que é importante a gente caminhar e traçando para esse direcionamento. Entretanto, é importante a gente pensar que nem sempre a gente consegue
alcançar, né, esse aspecto perfeito de conseguir ultrapassar o estresse rotineiro, de ser produtiva, de contribuir com a nossa comunidade, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que é necessário a gente fazer o acolhimento das nossas limitações também, e daquilo que nos afeta dentro do nosso processo. Então, o bem-estar, né, de uma pessoa, ela não decorre apenas do aspecto psicológico e emocional. Então, quando a gente fala sobre saúde mental, a gente está falando também sobre saúde a partir do olhar da integralidade. Vocês iniciaram falando sobre a questão da atividade física, sobre a questão de trazer, né, momentos de lazer também dentro da rotina, e que muitas vezes dentro do processo de trabalho acaba tendo um esvaziamento de outras atividades que são tão quanto importantes para a nossa manutenção da saúde mental. Então, é importante a gente pensar, né, que o aspecto psicológico, o aspecto emocional, ele é fundamental para a saúde mental, mas também existem outras questões que são importantes e que atravessam a gente, como a saúde física, como o apoio social, como as condições de vida a qual a gente faz parte, entender também, né, que questões relacionadas a gênero, a raça, atravessam também a nossa subjetividade e como, né, a nossa saúde mental ela é mais acessível ou menos acessível, dependendo do espaço a qual a gente esteja. E aí, iniciando, é importante a gente perguntar, né, sobre os profissionais, porque quando a gente vai, muitas vezes, estar dentro do ambiente de trabalho, a gente prioriza o olhar em relação ao outro, prioriza o olhar em relação ao usuário, prioriza o olhar, né, no caso de liderança, em relação aos colaboradores, e muitas vezes esquece do olhar em relação à sua própria condição, né, de saúde mental, de saúde física, de saúde integral. Então, quanto à atividade laboral e social, a atividade profissional, ela faz parte do cotidiano, da subjetividade e da identidade dos indivíduos. Muitas vezes, quando a gente pergunta, quem é você? As pessoas tendem a falar, eu sou psicóloga. E a gente não fala que eu sou a Adriele, eu tenho tal função, eu tenho tais papéis, eu me vejo dessa forma perante a minha vida, as minhas relações, a sociedade a qual eu faço parte. A questão da identidade profissional, ela acaba, né, tendo um papel muito importante dentro da nossa construção, inclusive subjetiva, e a forma como a gente se vê. Então, é importante a gente saber disso, mas é importante a gente entender que todo o nosso processo de formação, ele não se esvazia apenas nesse aspecto da nossa vida, mas que ele, de fato, tem um papel importante dentro da manutenção, né, da vida desse sujeito, desse homem, para a reprodução social da humanidade, né, de sustentar também a produção econômica, a produção coletiva, e aí nossa identidade, né, e a nossa formação, inclusive, de personalidade e de como a gente se vê dentro dessa esfera, ela vai sendo construída a partir dessas relações também que acontecem dentro do nosso ambiente profissional. Quando a gente pensa dentro dos profissionais de saúde, especificamente, também tem nuances que vão atravessando aí dentro desse fazer. Muitas vezes, né, a liderança que geralmente está na ponta e não necessariamente diretamente com assistência, alguns atravessamentos, né, chegam mais ou menos. Mas é importante a gente pensar que não é porque determinadas particularidades de quem está na ponta, que quem está na gestão especificamente não chega, não quer dizer que não existe também uma questão relacionada a uma vulnerabilidade também, a uma afetação também dentro daquilo que é trazido. Principalmente considerando que muitas vezes aquele colaborador, aquele profissional, né, que está ali na relação direta com a gente, traz questões subjetivas da sua própria vida, a qual compartilha com a liderança, compartilha com aquele outro que está ali na sua relação, e que muitas vezes a gente se sente impotente até onde a gente possa contribuir com esse outro sujeito, né? Então, pensar aqui também, entendendo que, apesar desse outro, né, de alguma forma, estar no lugar de liderança faz com que a gente crie um cenário que sustente ou que dê estratégias possíveis para aquele outro também se regule emocionalmente ou que se organize emocionalmente. É importante a gente pensar também no nosso próprio processo, entendendo que quando a gente não olha para a nossa subjetividade, a gente também tem a tendência a entrar em processos, né, de adoecimento psíquico, de adoecimento emocional. Então, com isso, né, a gente precisa pensar em alguns fatores que podem afetar, né, como, por exemplo, o desgaste físico, desgaste emocional, né, desgaste mental, que pode ser gerado dentro dessa perspectiva do trabalho e pode desencadear uma série de sentimentos, né,
como desânimo, raiva, irritabilidade, ansiedade também, dentro do nosso fazer profissional. Então, é importante a gente pensar nisso, não no sentido necessariamente de falar, eu estou sentindo isso agora eu já estou sentindo esse sintoma. Não é isso. Quando a gente olha de forma antecipada para aqueles sinais, né, o desânimo, eu não tenho esse tipo de comportamento, mas eu percebo que eu estou andando mais desanimada, que eu estou tendo uma maior irritabilidade. Por que não olhar para esses fatores de uma forma antecipada? No sentido de pensar, né, até em prevenção, e não necessariamente apenas no acolhimento dos reflexos que o adoecimento mental ou psíquico pode causar na vida do sujeito. E aí é importante a gente pensar, né, que torna-se evidente que o trabalho assume um sentido tanto interprofissional quanto social. E aí, partindo desse ponto, é importante a gente pensar que estar empregado faz com que o indivíduo, muitas vezes, entenda que ele é pertencente daquela sociedade, né? Ele tem um papel social ali, a qual ele se conecta, e esse trabalho produz um sentido, muitas vezes, de inclusão social, né? Então, dados de 2024 mostram que o país registrou mais de 470 mil afastamentos de trabalho em relação a transtornos mentais. E isso é um fator importante, né, tanto para as lideranças quanto para a equipe da gente pensar, considerando que o fato, por exemplo, de a equipe ter atestados relacionados à saúde mental ou outros tipos de afastamento, mais especificamente de transtornos mentais, que é o que a gente está falando aqui, faz com que, muitas vezes, tenha um movimento, né, de adoecimento e de afastamento desse cenário, o que faz ter necessidade de uma adaptação daquele cenário de atuação, porque quando um profissional não está, aquela atividade que ia ser realizada, ela não está podendo mais ser realizada por aquele profissional. Então, precisa ter um ajuste, tanto institucional, quanto em relação a como a liderança vai ver e acolher esse sujeito também ali que está. E quando a gente pensa sobre essas questões do registro, a gente não está falando somente, né, sobre os profissionais que compõem a equipe, mas a gente também está falando sobre essa liderança que compõe essa equipe, né, entendendo que ela também tem possibilidade de estar dentro desse número, né, de afastamentos por trabalho, por questões de transtorno mental. Além dos pontos que Inês veio falando, eu tive uma experiência dentro do CIAST, né, que é um serviço especializado voltado à questão de saúde do trabalhador. Então, quando a gente via, né, os dados, por exemplo, relacionados ao CIAST, a gente conseguia visualizar que o índice de pessoas que tinham, né, atestados relacionados a transtorno mental, seja ansiedade, seja depressão, né, e aumentava de uma forma significativa. E muitas vezes o ambiente de trabalho ele acaba não sendo um ambiente de trabalho acolhedor. Então, falar sobre acolhimento nesse momento é falar sobre o se acolher como liderança, mas também pensar sobre como a gente fomenta a nossa liderança, né? Não necessariamente algo burocrático ou autoritário, mas que acolha esse sujeito e que se acolha também dentro do processo, que seja algo no formato mais colaborativo do se fazer. Então, diante, né, dos diversos espaços em que o profissional de saúde pode se inserir, o contexto pode repercutir na contribuição do aumento ao grau do adoecimento psíquico dos profissionais de saúde devido ao ambiente laboral, que pode ocasionar desgastes da condição física, psicológica e emocional a qual ali estão expostos. Então, quando a gente pensa especificamente na área de saúde, muitas vezes, por exemplo, no ambiente hospitalar ou na atenção básica, quando a gente tem acesso a determinados cenários de vivências, quando a gente percebe quando a gente tem determinada frustração, porque a gente sabe que a gente observa as nossas limitações frente àquela ação, ou frente àquele acolhimento, ou frente àquela realidade vivenciada, isso muitas vezes pode impactar a gente emocionalmente também, compreendendo que ser profissional não exime da gente possuir vínculos, né? Vínculos tanto com o usuário quanto com os outros profissionais, e, na verdade, os vínculos são extremamente importantes, inclusive quando a gente pensa em produção de cuidado. Então, pensar nisso, né, faz com que a gente precise olhar para como que isso também nos afeta. Pode passar. E aí, dentro dos desafios, né, envolvidos dentro desse contexto, a gente tem um afastamento, muitas vezes, da coletividade, né, a gente possui o potencial de enfraquecer as relações quando
todo o nosso movimento, ele é observado a partir de uma questão, né, muito individual, e a gente não percebe como a organização, como a coletividade, ela se estrutura dentro daquela relação. Então, é importante a gente pensar que, muitas vezes, os espaços, eles estimulam que a gente tenha também um comportamento que seja padronizado, né, que tenha esse controle de corpos, que tenha essa limitação de possibilidade de expressar as opiniões. E isso aparece como um grande desafio também, do sujeito se sentir, né, confortável para poder expressar suas questões subjetivas. Outro aspecto também é a aceleração da vida como um todo. Às vezes, quando a gente chega no ambiente de trabalho, né, tem várias coisas para fazer, várias atividades para preencher, e aí isso faz com que a gente sempre esteja nesse movimento de pressa, né, nesse movimento constante de corrida contra um tempo, a qual muitas vezes a gente mesmo se coloca. E aí, a partir disso, né, a partir dessa relação com o tempo que é acelerada, isso pode implicar nas relações, né, nas relações tanto interpessoais, ou seja, nas relações, né, que eu consigo construir com o outro, comigo mesma, e na produção também de sintomas que são sintomas ansiogênicos. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre aqueles atestados médicos, ou quando a gente fala sobre os principais sinais, né, e sintomas que aparecem dentro do contexto laboral, um dos principais é exatamente a questão da ansiedade. E a gente vai entender que a ansiedade, né, ela é uma reação que é uma reação normal e esperada dentro do nosso organismo, porque nos dá reação também frente às situações. Mas isso não quer dizer que, quando chega a um determinado nível que afeta a nossa rotina, que afeta a nossa vida, a forma como a gente se posiciona dentro das relações, ela começa a trazer prejuízos para a gente precisa avaliar como ela está afetando dentro da estrutura a qual a gente faz parte, né? Outro ponto também que a gente precisa observar dentro dos nossos aspectos laborais, né, dentro do contexto laboral, dentro da realidade a qual a gente convive, dentro dos espaços de saúde, são como as violências também impactam diretamente na nossa vivência. Então, né, como o racismo atravessa, como a gordofobia, a LGBTQIAPN+, fobia, a xenofobia, o capacitismo, o machismo, né, o etarismo, entre outros aspectos que influenciam diretamente em como a gente, né, se vê e como a gente se sente emocionalmente dentro desse contexto. Então, falar sobre saúde mental e falar sobre as questões de atravessamento para as lideranças e como eles precisam olhar para si é pensar também sobre um olhar interseccionalizado, é pensar também, né, sobre o gênero, sobre raça, sobre como essa pessoa ela é inserida dentro daquele ambiente, como os outros atravessamentos, como sexualidade, né, e os papéis a qual ela faz dentro do seu ambiente de rotina, de vida também, para além do espaço laboral, atravessa também as diversas formas, né, de violências e de sofrimento psíquico que são agravados quando, né, essas pessoas estão nesse lugar de vulnerabilidade para que o outro, né, o atinja de forma a partir, né, de um lugar, de um olhar de preconceito. Pode passar, por favor. Então, com isso, né, a gente precisa pensar que a gente tem possíveis implicações dentro desse contexto de violências e dentro desse contexto, né, de que a gente precisa olhar para a saúde mental. E a gente precisa pensar como as violações e as violências, né, em ambientes comunitários e familiares também repercutem na nossa atuação profissional. A partir do momento que a gente inicia a fala dizendo que a gente olha esse sujeito a partir do olhar de integralidade, a gente entende que ele não é só aquele profissional dali. Quando a gente vai acolher, por exemplo, um profissional dentro da unidade de saúde, ou um profissional dentro do ambiente que a gente está, né, administrativo, ou qual seja. Quando a gente vai fazer esse acolhimento, muitas vezes o que é trazido a partir da sua fala, às vezes está de forma desorganizada ou reverbera a partir de insatisfação, que não necessariamente pode sim ter a ver insatisfação com o contexto laboral, mas pode estar sendo atravessado por outros tipos de contexto, como, por exemplo, questões relacionadas aos contextos comunitários, familiares, e essas violências, elas não são separadas desse ambiente a qual eu faço parte. Eu chego no meu ambiente de trabalho também carregado da minha subjetividade e da minha história. E aí pensar também como transtornos de ansiedade, né, a depressão, entre outros aspectos psíquicos, elas vão atravessando também, né, esse sujeito. E aí pensar que esse adoecimento, ele não necessariamente é um adoecimento individual,
mas ele pode ser também um adoecimento psíquico coletivo, né? Entender como ele se constitui socialmente e como isso vai sendo colocado para ele constantemente pode também gerar esse adoecimento. Então, pensar que dentro da relação subjetiva, dentro da relação de construção de vínculo, ou dentro da construção de liderança a qual faço parte, os afastamentos, os entraves nas relações familiares e comunitárias também são atravessados. Então, quando a gente pensa sobre, né, a importância da saúde mental no trabalho especificamente, a gente entende que a saúde mental ela vai ser um aspecto fundamental para o funcionamento do ambiente corporativo. Então, quando os colaboradores eles estão emocionalmente equilibrados e a produtividade ela tem que ser melhor, a criatividade ela tem que ser melhor, os relacionamentos interpessoais também melhoram significativamente, né? Então, pensar na própria saúde mental como liderança é pensar também na saúde mental desse outro sujeito. Quando eu falo isso, não é dizer necessariamente que esse espaço está fomentado para eu preciso pensar na minha saúde mental porque eu tenho um colaborador, porque eu tenho uma equipe. Não, vai ser uma consequência de também. A gente precisa acolher, sim, a subjetividade do outro, a gente precisa acolher as demandas dessa equipe, pensar, né, de forma empática para com esse outro, mas entender que a gente também precisa estar olhando para esse autocuidado, não somente por esse colaborador, essa pessoa que está ali fazendo parte da nossa equipe, mas pela nossa própria construção. Então, além de um ambiente de trabalho, né, saudável, ele reduz, muitas vezes, o abstencionismo, o fortalecimento da equipe e contribui para o sucesso organizacional também. Então, quando a gente pensa em priorizar a saúde mental especificamente, a gente entende que ela vai ser uma responsabilidade que é uma responsabilidade social, né? Mas, além de ser uma responsabilidade social, ela contribui, né? Ela é uma estratégia que é uma estratégia eficaz para a questão também da sustentabilidade e do crescimento das empresas. Então, investir em relação à questão da saúde mental é entender que se eu tenho menos atestados, se eu tenho trabalhadores mais saudáveis, isso faz com que a minha produção do que eu oferto nos ambientes vai ser melhor também como consequência, né? Existe uma possibilidade de... Pode passar, por favor. E a gente precisa pensar nos sinais de alerta, né, dentro do ambiente de trabalho. Então, é importante a gente estar atento a alguns sinais que podem sugerir que está tendo um desgaste emocional mais acentuado dentro daquela esfera. Então, mudanças abruptas no comportamento, né, ou do desempenho também. E essas mudanças abruptas não necessariamente é porque o profissional está mais calado, está mais falante. Isso vai depender muito também de como é que ele age diante do seu contexto. A gente tem, às vezes, o hábito de chegar e falar assim, oi, boa tarde, como é que você está? Tudo bem? E no automático o outro responde, tudo bem. E nisso a gente vai sempre falando. Só que a gente esquece de olhar para esse sujeito a partir de ver qual é o comportamento que ele está tendo, qual é o comportamento que ele geralmente tem dentro da sua rotina. Aquela pessoa, por exemplo, que geralmente é mais falante, está mais calada dentro daquele contexto, está mais reservada. Então, muitas vezes, o que o outro, né, espera quando você fala tudo bem, é você perguntar, tá tudo bem mesmo? É acolher de uma forma mais direta, de fato, entendendo que nem sempre o que é pronunciado verbalmente se limita àquilo. A gente pode observar outros comportamentos que também fazem parte e que dão indícios para a gente de como aquele outro está emocionalmente. Então, é importante a gente pensar que muitas vezes um dos sintomas também que a gente percebe do desgaste emocional é a questão de dificuldade, por exemplo, frequente de concentração, né, a irritabilidade, o isolamento social, o cansaço excessivo, o desânimo persistente. Eles são indícios que alguma coisa, né, não está tão bem dentro desse contexto e é importante a gente ir observando. Né? Claro que muitas vezes isso é trazido por questões, né, de sobrecarga em ambiente de trabalho, mas é importante a gente pensar que tem situações que vai para além dessa questão, né, que a gente precisa olhar para isso também. E mesmo que seja essa esfera, a gente precisa entender quais são os caminhos possíveis para mudanças de cenários também. Então, além disso, né, a falta de motivação para cumprir tarefas rotineiras, a tendência de evitar interações com colegas, ainda volta para lá, com colegas, a questão relacionada
a desânimo também, né? A sentir questões relacionadas a problemas de saúde mental. Então, é importante a gente pensar. Mudanças abruptas, né, no comportamento. E aí, esses sinais, eles podem surgir também a partir de pressões excessivas, né? Na falta de reconhecimento, nas jornadas exaustivas. Então, como liderança, a gente também, né, está na função de trabalhador, então a gente precisa pensar também como esses comportamentos, esses sintomas, eles vão atravessando o nosso fazer. Mas como liderança, a gente também está como um lugar de possível produtor de cuidado. Então, pensar também como é que eu me comunico com o outro, como é que eu chego até o outro. Isso pode fazer diferença tanto na satisfação profissional, quanto na questão do acolhimento subjetivo desse sujeito que está em constante relação comigo. Então, pensar, né, que contextos de clima organizacional tóxicos afetam tanto na nossa subjetividade a partir do lugar de liderança, quanto nesse de outro sujeito. Então, é necessário a gente reconhecer, né, quais são esses indícios que aparecem, o que é que está sendo visualizado, né, e aí, a partir dessa visualização, permitir, né, medidas de apoio que sejam tomadas. E aí, isso sendo tomado de forma, muitas vezes, preventiva, né? Não apenas visualizando um processo que já está dentro de um contexto que não consegue mais ter contorno. Acho que tem pessoas que estão querendo entrar. Aí tem que... Já aceitei todas as pessoas, tá? E aí, com isso, eu trouxe esse dado, que é do Ministério da Previdência Social, e aí ele traz sobre o afastamento por transtornos mentais em 2024. Então, ele traz, né, a crescente, como a gente consegue visualizar nesse gráfico, de questões relacionadas a afastamento por transtornos mentais. A gente consegue ver depressão, ansiedade, né, depressão recorrente, o vício em drogas, transtorno bipolar, alcoolismo, reação ao estresse grave e transtorno de adaptação, esquizofrenia, vício em cocaína e psicose. Então, a gente consegue perceber, né, como tem um crescimento significativo desses dados. Claro que também isso pode ser reflexo, né, não somente da questão do adoecimento, que isso também, né, acaba sendo consequência para poder ter esse grande crescimento, né, mas também da possibilidade das pessoas entenderem sobre os seus próprios processos de adoecimento, né, procurarem também espaços de acolhimento frente às suas necessidades psíquicas. Mas é importante a gente pensar, né, que, por exemplo, o afastamento por ansiedade foi 141.414, né, em 2024. E se a gente for perceber, né, de 2014 para 2024, esse decorrer desses 10 anos, tem um crescimento muito significativo, né? Então, é importante a gente pensar também como questões relacionadas aos aspectos também de pandemia, né, quando a gente vai visualizar aqui o gráfico, podem também ter afetado, pensando, né, sobre essas questões relacionadas, por exemplo, ao transtorno de ansiedade especificamente. Vocês acabaram citando, né, o período de pandemia, e a gente entende que o isolamento social, o afastamento das relações, acabou, né, afetando diretamente as pessoas, inclusive o próprio processo de trabalho, porque, né, o trabalho, muitas vezes, quando a gente está no ambiente externo, a gente tem horário de início e horário de fim, e quando a gente está no ambiente, que é um ambiente dentro, né, no espaço de home office, às vezes a gente acaba não conseguindo limitar de uma forma como deveria ser, para a gente ter um momento, né, de descanso, um momento de lazer, um momento de trabalho, mas isso ser melhor limitado também. Pode passar, por favor. Então, pensando nesses aspectos, eu acho sempre importante a gente falar sobre alguns sintomas que podem aparecer. Não no sentido de dizer, ai, meu coração está acelerado, estou suando mais, eu acho que eu estou com sintoma. Não é isso, mas é no sentido de entender que quando a gente consegue identificar determinados sintomas, a gente consegue ter a maior possibilidade de ter estratégias frente àquela questão que nos aparece. Então, quando a gente pensa, por exemplo, especificamente em estresse, que é uma das questões, né, que mais aparecem dentro dos relatos dos profissionais, a gente entende que ela é uma resposta, muitas vezes, do organismo, né, que é uma resposta esperada. A gente tem uma curva, por exemplo, de estresse, que quando a gente, por exemplo, não está, né, com um fator estressor, a gente
tende a não ter também ações mais reativas, e muitas vezes esse estresse ele é protetivo. Quando a gente, por exemplo, pensa, né, na adrenalina, na noradrenalina, na questão de fuga e de luta, se a gente está numa rua deserta e tem alguém atrás de mim caminhando, e eu tenho a tendência a aumentar esse nível de estresse e andar mais rápido. Então, o estresse, ele não necessariamente precisa ser visto, assim como, né, a questão da ansiedade, como foi trazida, como um fator sempre do negativo. Mas a gente precisa entender que quando ele, né, ultrapassa aspectos que acabam me prejudicando na minha rotina, que acabam me prejudicando na forma como eu interajo nos meus ambientes, isso faz com que ele traga prejuízos, e aí eu preciso olhar para ele de uma forma a entender e acolher também aquilo e procurar estratégias para traçar outras possibilidades frente a esse cenário. Então, pensar, né, que, por exemplo, reações súbitas, ameaçadoras e desafiadoras, elas podem disparar, né, essa questão estressora. E aí a gente vive, né, muitas vezes, nesse estado de alerta, e é importante a gente observar, porque às vezes esse estado de alerta é um estado de alerta constante, o que nos afeta também subjetivamente e traz reações e impactos que não são favoráveis dentro do nosso contexto. Pode passar, por favor. A ansiedade também acaba sendo, né, dentro da análise, muitas vezes, dos atestados, tanto dos dados que eu trouxe, quanto pela própria vivência que tive, é um dos aspectos que mais apresenta, né, altos índices dentro do cenário de acolhimento. Então, quando a gente pensa, né, na ansiedade especificamente, ela acaba vindo como essa reação normal, né, em situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa, mas também a gente precisa ver, né, que existem contextos que trazem a partir de uma patologia, de um diagnóstico, como, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada. E aí, com isso, eu vou ter afetos, né, de como em aspectos subjetivos, em aspectos comportamentais, em aspectos, né, cognitivos. Então, é importante a gente entender como ela vai afetando também dentro da minha vida. Mas os sintomas somáticos, ou seja, esses sintomas que eu sinto no meu corpo, que eu posso ficar atenta dentro do meu fazer, né, de laboral, dentro do meu fazer dentro de casa, ou dos espaços a qual eu faço parte, sudorese, que eu sou excessivo, né, tremores, a sensação de falta de ar, a sensação de calor ou frio. Então, muitas vezes, uma estratégia, quando a gente pensa especificamente em ansiedade, são técnicas de respiração. E aí a gente pensa, né, quando a gente fala sobre integralidade, vocês falaram inicialmente sobre a questão física. Observe que é uma técnica que a gente vai utilizar as questões físicas, né? A gente vai estar ali respirando, só que isso muitas vezes traz, né, o gerenciamento de um dos sintomas, que é um dos sintomas que mais as pessoas trazem como um desconforto, que é a sensação de falta de ar. Né? Então, ela tem uma sensação de controle maior, um direcionamento de pensamento para uma outra esfera que não necessariamente é para aquela disparadora do motivo da ansiedade. Então, né, pensar em saúde mental é pensar também em estratégias que possam, né, trazer um olhar integral frente a esse sujeito. Pode passar, por favor. E o outro ponto, né, que eu acho importante a gente trazer, assim, é a síndrome de burnout. Então, a síndrome de burnout ou síndrome de esgotamento profissional, ele acaba sendo um distúrbio emocional que tem sintomas de exaustão extrema, e eu trouxe ele porque ele está diretamente, né, conectado à esfera do trabalho. Então, ele traz, né, com a questão de sintomas de exaustão, de estresse e de esgotamento físico, resultantes de situações de trabalho desgastantes, que demandam muita competitividade ou responsabilidade e afetam, né, diretamente na subjetividade desse outro. Pode passar, por favor. E aí a gente precisa pensar sobre os possíveis sintomas, né, que a síndrome de burnout ela traz. Então, a gente tem esse cansaço excessivo, né, físico, mental. Claro que, como a gente falou, né, a nossa rotina, por ser muito acelerada, traz também um esgotamento físico, muitas vezes um esgotamento mental, mas é um cansaço que é excessivo para aquilo que eu consigo perceber dentro do meu fazer, muitas vezes profissional, ou dentro daquilo que eu estou habituada, inclusive. Né, pode trazer alterações do apetite, insônia, pressão alta, dificuldade de concentração, sentimentos de fracasso e de insegurança também. Né, uma negatividade, né, constante dentro do que eu vou construindo dentro do meu fazer profissional, sentimento de derrota, de desesperança,
sentimento de incompetência, alteração repentina de humor, isolamento, fadiga, dor de cabeça frequente, alteração. Se cortaram aqui. Alteração. Não tem uma. Tá conseguindo me ouvir? É somente um comentário, Adriele, que Pronto. a equipe da saúde mental, álcool e drogas, outras drogas estão comentando que está sem áudio, mas estou assistindo daqui. Parabenizo a equipe pela iniciativa. E a gente conta com vocês também para estar participando de outros momentos conosco, tá? Muito obrigada. Pode passar. Alteração nos batimentos cardíacos, né, dores musculares e problemas também gastrointestinais que podem ocorrer. Pode passar, por favor. E aí a gente precisa pensar, como a gente vem falando, no aspecto de gênero também, né, que é importante, considerando muitas vezes que o ambiente de saúde é um ambiente majoritariamente feminino, inclusive, né? E a gente precisa pensar que dentro desse contexto de gênero, especificamente, o IBGE de 2022 trazem que as mulheres dedicaram uma média de 9,6 horas a mais por semana do que os homens aos afazeres, por exemplo, domésticos e aos cuidados de pessoas. E por que isso precisa ser considerado e afeta diretamente, né, no burnout? Se a gente for pensar, né, que quando a gente pensa nesse contexto de excessivo sofrimento, de excessivo trabalho, de exaustão, e a gente entende que o próprio processo laboral muitas vezes vem trazendo esse contexto, entender que a mulher, pelo papel que muitas vezes é colocado socialmente para ela, tem uma dupla, tripla jornada, é importante a gente olhar isso não como olhar necessariamente de naturalização. Porque a mulher é forte, a mulher aguenta. Sim, a gente tem uma possibilidade de resiliência que é importante, mas a gente precisa entender também sobre as nossas possibilidades, nossos limites, né, as nossas possibilidades, e a nossa possibilidade de compartilhamento daquilo também que é vivenciado. Então, pensar sobre burnout ou pensar sobre algumas questões relacionadas à saúde mental é entender também sobre o recorte de gênero, é olhar para também esse ambiente, né, exaustivo, que não se limita apenas no ambiente de trabalho, mas que reflete diretamente em dados, por exemplo, como esse trazido pelo IBGE. Pode passar, por favor. Outro aspecto também que é importante a gente pensar é o burnout racial. A psicóloga Xenia, ela traz, né, que existe uma estrutura que se organiza de uma forma quando o corpo negro adentra a esse espaço. É uma mensagem muito forte de que há mudanças do que é preciso, repensar as hierarquias raciais, dimensionar os poderes e a estrutura reage. Então, quando a gente pensa em pessoas que estão dentro do ambiente, né, que sofrem, por exemplo, discriminação, racismo, e que muitas vezes a sua subjetividade ela tende a querer ser, né, apagada dentro daqueles espaços, isso faz com que, se a gente não olhe o sofrimento, né, a partir de um olhar também de como o racismo ele atravessa o sofrimento desse outro sujeito, isso faz com que a gente também fracasse dentro do nosso olhar em relação à questão da saúde mental. Xenia, ela traz, por exemplo, a questão da hipervigilância, né, dentro dos ambientes de trabalho, a partir do momento que eu estou num ambiente a qual eu não me sinto confortável e nem acolhido, a partir do aspecto, né, de que existem traumas também a partir desse processo de sofrimento em relação à questão do racismo, de sofrimento em relação à não possibilidade, né, de falar sobre a partir desse lugar. Então, é importante a gente entender, né, que o ambiente de trabalho ou o ambiente, né, dentro da questão da saúde como um todo, precisa olhar diretamente para as questões, né, raciais também, para entender o sofrimento desse sujeito, compreendendo que não é apenas pelo esgotamento físico, compreendendo que não é apenas pela questão da exaustão laboral, mas por outros fatores que podem atravessar. Quando a gente pensa especificamente sobre, por exemplo, né, quando a gente não olha para as questões relacionadas aos demarcadores sociais, como, por exemplo, as questões raciais, a gente tende a aumentar, né, a questão, por exemplo, em relação às iniquidades em saúde e também o não acolhimento das demandas específicas que estão sendo trazidas, né? Pode passar, por favor. E aí, com isso, né, desde o início eu venho falando sobre essa questão da gente olhar a partir de um direcionamento em relação à interseccionalidade.
Então, a gente precisa entender, né, que diferentes categorias, sejam sociais, biológicas, né, sexo, gênero, raça, sexualidade, religião, classe, ela se interseccionam e interagem, né, elas não são excludentes. Então, se eu estou, por exemplo, né, que aí não tem necessariamente relação com o que está sendo trazido aqui, mas quando a gente pensa especificamente na questão da violência, que foi trazido anteriormente como o projeto que foi feito aí, a gente entende que mulheres negras, elas são mais suscetíveis à violência sexual. Então, a gente vai entender que a gente precisa de políticas públicas e olhares em relação ao acolhimento dessas mulheres específicos. E aí, a gente não ter esses dados, por exemplo, como a questão do quesito raça-cor, faz com que a gente fale na análise em relação a como esse outro sujeito irá atingido nesses dados para a produção também de regulamentos, de questões de políticas direcionadas a essa população. Então, a gente gera, muitas vezes, né, um sistema de opressão que revela a intersecção de múltiplas formas de discriminação. Então, a inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cis-heteropatriarcado são produtores de avenidas identitárias em que mulheres negras são repetidas vezes atingidas pelo cruzamento e sobreposição de gênero, raça e classe também, e isso precisa ser pensado dentro das estruturas também de instituições. Pode passar, por favor. E um dos pontos importantes para a gente pensar é a questão do assédio. Eu vi que vocês tiveram ontem, né, um momento falando sobre também, né, a questão do assédio, mas eu dei visibilidade nesse momento à questão do assédio moral, como toda e qualquer conduta que caracteriza comportamento abusivo, frequente e intencional, através de atitudes, gestos, palavras ou escritos que possam ferir a integralidade física ou psíquica de uma pessoa. Eu trouxe um vídeo, que é um vídeo muito dinâmico da Porta dos Fundos, que fala sobre diferentes tipos de assédio, direcionados, por exemplo, às mulheres especificamente, que acaba sendo, né, o perfil maior, inclusive, dentro do ambiente, né, da saúde. Se você puder, por favor, eu acho que tem que dar 2 toques nele. Se não for, clica 2 vezes para ver se vai. Tem como compartilhar eu mandei separado, por acaso acontecesse isso. Uhum. Você tem que fazer o download. Clica fora para você fechar esse daí, porque às vezes assim demora mais, eu acho. Eu baixei. Ah, tá, já está finalizando o download. Enquanto isso, vocês podem registrar na mensagem as perguntas, tá? Fiquem à vontade de colocar as perguntas, ou no final a gente abre para vocês fazerem as perguntas, tá bom? Será disponibilizado também a lista de frequência daqui a pouco. Teremos um sorteio para quem ficar até o final e daremos aí as próximas condições. Vocês estão conseguindo ver? Apareceu que parou de compartilhar a tela. Acho que tem que compartilhar novamente. Tá sem áudio. Conseguem agora? O áudio não está saindo, não. Peraí. Apesar de homem, eu fui criado por mulher. Agora. Então eu sei bem o que elas passam. Bom. Peraí que eu vou iniciar, viu? Reiniciar. Que eu acho que... Ótimo.
Só não tá voltando. Vou fechar e abrir de novo. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Mar. Peraí, viu, gente? Porque tá... Acho que agora vai. Eu vim aqui a convite do Jorge para falar um pouco sobre feminismo para vocês. Gente, chamei a Marta aqui, que é uma especialista nesse tema, né, que é a palavra de ordem, né, do dia, e apesar de homem, eu fui criado por mulheres, então eu sei bem o que elas passam. Bom, Marta vai falar um pouquinho mais para vocês aqui. Então, o machismo, ele é algo estrutural, ele está dentro de todos nós. Tá prestando atenção aí, Antônio? Só para você, hein? Tô cheio de prints no meu celular. Todos nós mesmo, todos. Isso é importante para a mulherada, né? Mulherada às vezes acha que está fora, né, Marcinha? A mais machista que tem aqui é ela. Quando eu falo que o machismo é estrutural, você não pode dizer que uma mulher é exatamente machista, porque ela é atravessada pelo machismo da sociedade, então não tem como culpá-la. Olha, desculpa, mas aí a gente pensa diferente. Eu não passo pano para machista, não. Pode ser homem, mulher, gay, o que for, para mim, machista tô fora. Um conceito muito interessante é o mentorrupting, que é quando um homem interrompe uma mulher. Isso, como é que é? Mentorrupting. Os estudos, eles indicam que uma mulher ela é interrompida 130% de vezes mais do que o homem. Jorge, está prestando atenção no que ela está falando? Não, eu presta atenção que às vezes ela está falando uma coisa que você não sabe. 130% da conta, né? É 2 vezes mais. 130% é mais interrompida que os homens. Mesmo que ela tenha uma... Viu? Você tinha que prestar atenção no que ela está falando para você. 130%? Às vezes isso acontece aqui no nosso ambiente. Martinha, por favor. Outro conceito interessante é o mansplaining. Desculpa, como é que é? É o mansplaining, que é quando um homem ele se sente no direito... Martinha, calma aí, deixa eu explicar esse conceito, que eu estou bem familiarizado. Na verdade, o que ela está tentando explicar para vocês é o seguinte: o homem toma a palavra da mulher para falar algo que ela acabou de dizer. Ou então começa a explicar algo que a mulher estava explicando, interrompendo. Acontece esse cross desses conceitos que a gente está tentando explicar para vocês, e a Martinha está nos ajudando aqui. Exatamente. Entendeu, Jorge? Entendi. Porra, tu manja pra caralho, hein? Eu tenho mãe, né? Tem irmã, eles não podem... Pô, isso é foda, vamos ficar esperto com isso aí. Tem um último conceito também, que eu trouxe aqui para vocês, que é o gaslighting, que é quando um homem ele diminui psicologicamente uma mulher, a ponto dela se sentir... Tirou, filha? Pô, eu ficar chamando a mulher de louca que ela não é, só se for. Lá em casa, minha mulher está sempre correta. Obrigado contigo. Obrigado por ter vindo, viu? Para vocês que acharam que feminista era tudo feio, olha só que princesa. Obrigado, querido. Agora a gente vai falar de trabalho. Se puderem sair, viu, Marcinho? Ainda deixou a mente aqui mais bonita, né? Exatamente. Então, quando a gente pensa, né, muitas vezes... Pode botar para o episódio. Então, quando a gente pensa muitas vezes, né, sobre a questão relacionada ao assédio, a gente precisa estar atento às diversas formas, né, como ele vai aparecendo dentro do nosso fazer profissional, e como as questões também relacionadas ao gênero, como trazido, né, dentro desse vídeo, que ele traz uma questão de humor, mas ele vai trazendo informação para a gente ficar também observando como ele pode estar presente, né, dentro da nossa atuação, e que às vezes a gente não consegue, né, mensurar ou torna normalizado aquilo, naturalizado aquilo no nosso dia a dia. É importante a gente olhar como ele pode ser reproduzido também. E aí, a partir disso, né, quando a gente fala sobre continua a falar sobre as questões relacionadas à saúde mental e como a gente precisa olhar para esses aspectos, né, seja a partir do burnout, ou do estresse, ou da ansiedade, fazer movimentos relacionados a isso, a gente precisa entender que, para além do acolhimento, né, de espaços que são importantes, por exemplo, de saúde mental, ou, por exemplo, outras ações, como acolhimento integral, como a gente já veio falando, a gente precisa pensar em alguns pontos. E esses pontos que a gente pode pensar, um deles é as relações interpessoais, né? Como essas relações interpessoais, elas são vivenciadas dentro do meu ambiente de trabalho.
Então, as nossas relações interpessoais, elas acabam sendo construídas por emoções, sensações, sentimentos, que quando a gente lidar com o indivíduo, a gente precisa lembrar que não estamos lidando apenas com a racionalidade, mas a gente também está lidando com a emoção que aquele outro tem e com a vivência que aquele outro tem dentro da sua esfera de vida. Então, a gente precisa pensar, né, que existe uma importância em respeitar o fato de que cada indivíduo, ele apresenta concepções diferentes, né, do que se refere à cultura, às experiências, às tradições, às crenças, e que tudo isso não é solto, né, não fica perdido dentro das nossas relações interpessoais e caminham também dentro do espaço ao qual a gente está no ambiente de trabalho. Então, as relações interpessoais, elas manifestam-se em consequência do processo de interação, sendo assim, né, uma maneira de conhecer mais, aprender com as diversas situações que vão sendo vivenciadas em cada momento. E muitas vezes ela está relacionada à percepção também que eu tenho um do outro. Então, um processo importante para a gente pensar nas relações interpessoais é olhar para o outro não a partir necessariamente do movimento de julgamento a partir das nossas percepções. Entender que as nossas percepções, ela tende a caminhar por um julgamento anterior, porque as nossas percepções, elas são construídas, aquilo como que eu tenho de vivência dentro daquele ambiente ou dentro daquela relação, mas a gente precisa sempre dar oportunizar que o outro nos traga o que de fato, né, está presente naquele cenário do momento. Pode passar, por favor. Então, nas relações interpessoais, né, existem as interações interpessoais, elas podem ser percebidas em diferentes momentos vividos na nossa vida, em diferentes ambientes, como a gente já veio falando, e ela precisa entender, né, desse entendimento que as pessoas necessitam para se autocompreender e promover mudanças de atitude, né, que podem favorecer ou não as relações interpessoais. Então, pensar em relações interpessoais que sejam mais produtivas e que interferem diretamente, né, na saúde mental, tanto dos profissionais da minha equipe, quanto do meu próprio processo de saúde mental, é olhar, é ver que eu observando as minhas relações interpessoais, observando esse meu movimento, né, de percepção que eu faço do outro, a partir de um olhar de não julgamento necessariamente prévio daquilo que está sendo colocado, faz com que tenha a tendência a melhorar as relações e promover mudanças de atitudes dentro desse contexto. Então, os grupos, né, eles se reúnem por diferentes motivos, seja por identificação, por ideais, por determinados contextos a qual ele faz parte, por objetivo em comum, normas, valores, né, formação de uma estrutura organizacional. E, a partir disso, é importante que a gente respeite as diferenças, seja dentro de diferentes grupos, ou seja dentro da relação com aquele outro indivíduo, entendendo, né, que os aspectos, como a gente já falou, né, que é cultura, tradição, crença, elas precisam ser respeitadas. Não necessariamente eu vou compartilhar dos mesmos ideais que o outro me traz, mas eu preciso respeitar aquilo que o outro me traz como uma opinião outra, né? Claro que isso não quer dizer que a gente não posicionar e falar a nossa opinião dentro de uma comunicação mais assertiva. Então, o comportamento humano, ele é proveniente do ambiente e da concepção que o indivíduo tem do grupo em que está inserido, em uma dinâmica de interação no qual influencia e é influenciado também. Quando a gente pensa nas relações interpessoais, a gente tem alguns pontos, né, que não contribuem para a fomentação das relações interpessoais, que é não ouvir o outro. Escutar é diferente da gente ter uma escuta de fato atenta para aquilo que o outro me traz, né? Eu posso ouvir o que o outro está trazendo, mas não me atentar, não acolher, não ter uma escuta atenta para aquilo que o outro está me trazendo. Falar em tom agressivo também é um aspecto, né, que traz prejuízo dentro dessa relação, então a gente precisa ter uma comunicação não violenta aí dentro desse fazer, impor também, né, suas ideias, sem considerar as outras ideias das outras pessoas, também traz como um fator negativo dentro dessa relação. E muitas vezes, quando a gente fala sobre aquelas lideranças que são lideranças mais autoritárias, essa presença em relação a considerar suas ideias e não considerar o do outro, às vezes é mais prevalente, e isso acaba, né, impactando diretamente na satisfação e na saúde mental desse colaborador, o que repercute muitas vezes na própria saúde mental da liderança. Então, é muito importante a gente pensar, né, em relações que sejam mais, de fato, horizontalizadas e que tragam acolhimento desse outro. E não ter empatia também é um fator que acaba afetando de forma negativa.
Pode passar, por favor. Como potencialidade, quando a gente pensa nas relações interpessoais, é importante a gente pensar, né, nas novas possibilidades e espaços de cuidado em saúde mental. E aí, como a Cogedes está falando, fomentando também, falou sobre outras atividades, quando o Neide conversou, e a equipe, né, Paula conversou também, a equipe como um todo da Cogedes conversou, existe a fomentação de espaços relacionados à questão do cuidado em saúde mental, então isso é um fator importante para poder a gente entender, né, sobre como esse outro ele é acolhido e como isso vira potencialidade dentro das relações, entender que existe diversidade de cultura e olhar a partir de um processo de inclusão, né, de possibilidade de ser quem se é de fato, pensar em ações que sejam, né, equitativas, e novos arranjos também comunitários, familiares e relacionais precisam ser observados, compreendendo desde o início que o nosso fazer como liderança ou como profissional, ele vai ser afetado diretamente a partir do que está sendo colocado também nesses ambientes familiares e relacionais. Pode passar, por favor. Um ponto importante também da gente observar é a questão do perfil do grupo. Então, para a maioria das pessoas, né, o trabalho ele vai ser da vida. Muitas vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Inclusive, a gente passa mais tempo se relacionando com as pessoas do trabalho do que dentro do nosso contexto familiar. Então, por isso também é um fator importante da gente olhar para as nossas relações interpessoais. E aí a gente precisa entender que ele não vem apenas por um sentido material, de benefício de salário, de outros benefícios, o que é importante também, mas a gente precisa entender que é uma relação que ele traz a questão do desempenho de atividade, do contato social com esse outro. Então, é importante a gente perceber o comportamento, né, desse grupo e como ele funciona também, como existe o potencial de facilitar decisões. Então, quando a gente pensa em comunicação, novamente, como a gente veio falando, se a gente tem aqueles processos conhecidos, por exemplo, como o rádio peão, as fofocas dentro do corredor, isso faz com que, muitas vezes, está muito mais fragilidade dentro das relações do que fomentar, de fato, relações mais fortalecidas dentro do meio ambiente de trabalho. Então, se existe ruído de comunicação, é importante a gente olhar para esse ruído, atentar a ele e fazer movimentos para que a gente tenha ações que colaborem mais com a comunicação e o compartilhamento das vivências, das possibilidades, também das fragilidades que a equipe possui. Então, a gente precisa também pensar, né, que olhar para esse grupo em buscar compreender como funciona também o grupo, né, familiar, trabalho e dos outros grupos, e quais são os papéis que eu desempenho em cada um. E aí, quando a gente pensa em conflito, muitas vezes, quando a gente pergunta assim, você acha que o conflito é uma coisa boa ou ruim? Aí as pessoas tendem a achar que conflito necessariamente é uma coisa ruim, e não é, obrigatoriamente ruim. Muitas vezes o conflito faz com que a gente saia da zona de conforto, que a gente questione aquilo que não está mais sendo possível dentro daquela organização, dentro daquela instituição, dentro daquele contexto. Então, ele pode surgir a partir de aspectos, né, como estilos diferentes de personalidade, objetivos diferentes, fofocas, dentre outros. Então, ele pode ter pontos favoráveis e pode ter pontos desfavoráveis. Os pontos favoráveis do conflito tem, por exemplo, o rompimento da rotina, né, o desafio ideias, estimula soluções. Então, como a gente já falou, não necessariamente ele vai ter um fator negativo somente, porque ele pode mudar o contexto que está inserido e isso ampliar as possibilidades daquele ambiente. E ele pode também ter pontos desfavoráveis, né? Quando a gente, por exemplo, não busca soluções para poder diluir esses conflitos, quando a gente está num posicionamento somente imbatível e não de ouvir o outro, né, e a opinião do outro, para poder entender que aquilo que a gente está traçando, de fato, está no caminho mais adequado ou não, e pensar nas interferências nas relações e na concretização de objetivos da equipe também. Quando a gente não pensa nesse movimento, a gente também traz movimentos desfavoráveis. Quando a gente olha especificamente para as possíveis estratégias, sim, eu tenho os conflitos e eu tenho pontos fortes e pontos desfavoráveis nele. Então, as estratégias que a gente pode utilizar dentro, não somente em relação à questão dos conflitos, mas em relação a tudo que a gente vem encaminhando até aqui e falando sobre as questões subjetivas, né, sobre a necessidade de olhar para si também. Um fator importante é ampliar o conhecimento sobre si. Quais são as minhas atitudes? Quais são os meus comportamentos, os meus sentimentos?
às vezes a gente tem comportamentos que são automáticos e que a gente para de perceber. Às vezes a gente está mais reativo porque a gente já tem uma predisposição a pensar que aquilo que está sendo trazido para mim vai caminhar por determinado movimento. E a gente não se oportuniza a olhar por um outro cenário, a entender o que está acontecendo dentro daquele contexto. E entender também que muitas vezes nosso comportamento está afetado e não é eu ignorar aquilo que me afeta, mas eu criar a possibilidade de olhar para isso, inclusive em outros espaços também, para além do trabalho. Então, ampliar o conhecimento sobre o outro, né, as ações, as atitudes, dar oportunidade de expor seus pensamentos, é uma estratégia importante, e compreender os papéis do grupo e suas responsabilidades e funções também. Pode passar, por favor. E aí, dentro desse contexto, um dos pontos importantes é o autoconhecimento. Quando a gente pensa, né, seja como líder, ou seja na nossa esfera pessoal, no nosso contexto de vida, todos eles são atravessados pela importância da gente se autoconhecer. E aí é importante a gente entender que o autoconhecimento ele vai ser uma busca permanente, o que é um fator positivo no sentido de que eu me conheço até aqui, mas vai haver outras vivências na minha vida a qual eu vou ter que me adaptar, a qual eu vou ter que olhar para um outro contexto. Então, ele sempre está em construção. E aí é importante a gente pensar que ele é um objeto que tem constante mudança, o que nos cria possibilidades e potencialidades também de ter movimentos que sejam mais adequados para aquela realidade que eu tenho naquele contexto. Então, é importante também o autoconhecimento, porque a gente toma consciência dos comportamentos e dos determinantes. Muitas vezes a gente tem movimentos de autossabotagem em relação a gente. Por exemplo, né, o autoconhecimento e a valorização que a gente tem da gente mesmo afeta diretamente, que a gente vai falar mais na frente, na autoestima. E a autoestima vai ser o olhar do que eu tenho em relação ao valor que eu tenho. Quando a gente, por exemplo, está em determinadas funções, seja, por exemplo, na função de liderança, esse fator dos espaços a qual eu pertenço, do valor a qual eu tenho, do que eu entendo que eu tenho como direito de estar e potencialidade, afeta diretamente naquilo a qual eu entendo que eu tenho possibilidade de acesso e de investimento também. E aí, muitas vezes, as pessoas acham que se auto-sabotar é simplesmente você deixar de fazer as atividades. Não necessariamente. Às vezes, a gente coloca objetivos, atividades, padrões que, naquele momento, a gente não está conseguindo alcançar porque a gente tem uma realidade que não é possível, não é condizente com aquele cenário a qual eu coloquei como objetivo. E a gente começa a desvalorizar os passos que foram possíveis. Né? Então, um dos fatores importantes também de organização emocional e de pensar nessa questão da autossabotagem é entender quais são os passos que são possíveis dentro do meu contexto e valorizar aqueles que eu vou realizando dentro da minha trajetória. Então, a autoestima e a autovalorização acaba sendo esse conjunto de sentimentos e pensamentos do indivíduo sobre o seu próprio valor, competência e adequação também. Então, no que a autoestima ela pode influenciar na minha vida, né? Ela pode influenciar nas atitudes positivas ou desagradáveis em relação a mim mesma, em relação às relações que eu construo, na questão de eleger metas, como eu já pontuei e exemplifiquei, na aceitação de si mesmo, né? Muitas vezes, quando a gente tem, por exemplo, uma questão relacionada à autoestima, nesse comparativo, a gente pode associar ela àquele slide inicial, quando a gente fala sobre a aceleração da vida. Claro que a vida nos coloca, muitas vezes, num estímulo de aceleração constante, mas pode também ter relação com aspectos relacionados à autoestima. Eu nunca sou o suficiente, então eu sempre acho que tem algo por vir. Nunca é o bastante. Eu conquisto uma coisa no meu fazer profissional, mas eu sempre acho que não é o suficiente, sempre faço comparativo com o outro. E esse movimento de comparar um com o outro, a nossa tendência é sempre se desvalorizar dentro desse fazer, na maioria das vezes. Não quer dizer que é sempre um movimento, mas muitas vezes a gente procura o fator de comparação e a gente faz um movimento de autodesvalorização daquilo que a gente conquistou. Então, é importante a gente pensar, né, sobre a autoestima também como possibilidade de projetar expectativas para o futuro e planejar aquilo que a gente quer alcançar. Em relação às estratégias que a gente pode pensar direcionadas a olhar para esse aspecto, estabelecer pausas, por exemplo, né, regulares durante as jornadas de trabalho, para relaxar, recarregar as energias, também é um fator importante. E aí, quando a gente fala isso, eu não estou, que eu acho que é um fator importante para se levantar,
é que isso é algo compartilhado. Quando a gente fala de saúde mental da liderança ou saúde mental do trabalhador, a gente não está dizendo que é responsabilidade somente da liderança ou somente do trabalhador. Obviamente, ele precisa de uma estrutura que fomente também essa possibilidade. Então, é um cuidado que é compartimentado, né, entre instituições e profissionais também. Entendendo que não é trazer a culpabilização para si, mas é entender que a gente precisa ser ativo também dentro do nosso próprio processo de cuidado. E aí pensar, né, sobre manter também uma organização clara de suas tarefas para evitar acúmulo de demandas, porque a procrastinação é um dos fatores que também tem a tendência a deixar a gente, né, mais ansioso, mais estressado, e isso afeta também a nossa saúde mental. Estabelecer limites, né, entre vida pessoal e profissional, evitando trabalhar fora do trabalho, porque muitas vezes a gente tem a tendência a evitar trazer coisas de fora para o trabalho, mas a gente leva o trabalho para casa, para o momento que a gente está com os nossos familiares, com os nossos amigos, com o lazer. Então, é importante a gente limitar esses espaços também, buscar, né, um hobby, uma atividade prazerosa fora do ambiente de trabalho. E quando eu trago esse hobby, essa atividade prazerosa, eu sempre gosto de pontuar que é uma atividade que seja compatível com a nossa realidade, porque tanto em relação a questões financeiras, de tempo, de realidade de estrutura de papéis, porque se a gente for comparar a realidade de alguém, por exemplo, que possa malhar durante a manhã, ou malhar durante a tarde, ou malhar durante a noite, ou que tem filho de manhã que tem que levar para a escola, então não quer dizer que você não vai fazer atividade, quer dizer que você pode adaptar a sua realidade, né? Se eu não posso fazer uma atividade, por exemplo, que financeiramente não é acessível para mim, por que não pensar em uma outra atividade que vai trazer uma qualidade de vida, mas que vai ser acessível para a minha realidade financeira ou de tempo, né? Então, a gente precisa pensar nesses aspectos. Conversar com colegas e criar redes de apoio dentro do local de trabalho também é um fator importante. Investir em hábitos saudáveis, como alimentação balanceada, prática de exercícios físicos também, e procurar ajuda profissional para perceber sinais de desgaste emocional e persistente. E aí, pensando nas medidas possíveis para as instituições, que é um dos pontos que eu também, né, acabei falando que é importante a gente pensar, as organizações, elas desempenham um papel que é um papel importante dentro dessa promoção de saúde mental. Então, é importante criar espaços que sejam mais saudáveis, implementar programas, né, de suporte emocional também, como, por exemplo, grupos de escuta, monitoria, disponibilizar de fato canais, por exemplo, que sejam canais de comunicação, que sejam confidenciais, para que o funcionário, para que o profissional tenha a possibilidade de trazer aspectos que sejam necessários naquele momento. Então, é importante também a gente capacitar as lideranças, como, por exemplo, né, o que está sendo feito durante todo esse processo que a Cogentes está trazendo para vocês, e aí pensar sobre essa capacitação em relação aos treinamentos em relação à saúde mental especificamente, para que possa agir de forma assertiva e acolhedora também diante das situações que são de situações mais delicadas, né? Entendendo também a importância das normas regulamentadoras. Então, a norma regulamentadora número 1, né, ela exige, a N1, ela exige que as empresas, foi desde maio de 2025, incluam avaliação de riscos, por exemplo, psicossociais no gerenciamento de segurança e saúde do trabalho, no trabalho. Então, é importante a gente pensar como as normas regulamentadoras, né, observar os aspectos psicossociais, também são essenciais, né, dentro desse ambiente. Pode passar, por favor. E aí, pensando no estímulo aos espaços de convivência, né, é um dos aspectos que pode ser trazido como estratégia também, a criação de espaços de convivência que estimulem, de fato, a interação social, né, uma interação que seja mais harmônica dentro dos que estão ali dentro daquele espaço. Então, pensar em ambientes acolhedores, eu sei que muitas vezes as estruturas em si, né, são estruturas mais antigas que não conseguem fomentar esse espaço, então é importante a gente pensar também nisso, e fortalecer os laços, né, da equipe, incentivando, de fato, um clima organizacional que seja mais harmonioso, e aí estratégias, como a gente já veio falando, sobre as questões relacionadas às relações interpessoais, à comunicação, à diminuição daquelas fofocas. Isso faz com que, muitas vezes, fomente laços que são mais fortalecidos e uma organização mais harmoniosa. Então, quando a gente pensa nos benefícios para promover a saúde mental especificamente,
investir na saúde mental, né? Não entendendo que ele não são apenas números. Eu trouxe dados relacionados à questão da crescente em relação aos atestados, mas é entender que o profissional não é um número. Aquele diagnóstico que é trazido ali naquele atestado não é um número. Então, ele precisa olhar para esse sujeito e entender, né, que essa satisfação do trabalho, ela pode reduzir, inclusive, como a gente já veio falando, custos, pode trazer, inclusive, reputação, uma melhor reputação, inclusive, para a empresa a qual essa pessoa faz parte. Então, acaba sendo benéfico para todos. Pode passar, por favor. Eu gosto sempre de trazer essa imagem, é muito utilizada na Gestalt, que é a ideia de fundo, né, de frente fundo, no caso, pensando, de figura e fundo, pensando, né, de percebendo a si e ao outro. Então, muitas vezes, quando a gente olha para essa imagem de figura e fundo que é trazida pela Gestalt, a gente tem a percepção imediatamente de, por exemplo, dois senhores, né, olhando um para o outro, e quando a gente olha de um outro ponto, a gente pode ver, por exemplo, duas pessoas tocando violão e uma taça entre eles. Então, a gente tem a tendência, muitas vezes, de ter percepções diferenciadas em relação à mesma imagem. E aí, isso é uma metáfora que eu trouxe para a gente pensar sobre as questões relacionadas à comunicação e entender esse outro a partir da sua própria visão. Então, eu não posso julgar ou tentar compreender o que o outro está me trazendo sem me comunicar com este. A partir do momento que esse é o mesmo retrato para todos nós, mas a percepção que eu tenho em relação a ele vai variar a partir do que eu estou olhando, a partir das minhas vivências, a partir do que eu capturo de forma inicial naquele momento. Pode passar, por favor. Então, quando a gente pensa, né, ainda nesse aspecto de perceber a si, perceber o outro, a gente compreende que o nosso organismo é dotado de potencialidades, né, ou seja, de capacidades naturais de se organizando e de lidando com as mudanças também que vão acontecendo na nossa vida. Então, é um fator importante quando a gente pensa também nos aspectos em relação à saúde mental. E aí, quando a gente vê, é importante a gente entender que o sujeito ele possui o potencial de se estruturar, né, de monitorar e avaliar o seu próprio aprendizado também. Então, não é algo que é fechado e concluído. A gente sempre está nessa possível busca, né, de se estruturar e de monitorar aquelas nossas percepções. Então, isso vai ser influenciado pelo autoconhecimento, pela reflexão que eu faço em relação a mim mesma, pelo meu domínio, né, de pensamento, das minhas emoções. Então, isso é uma habilidade que a gente vai, né, fomentando durante o nosso percurso, durante a nossa vida. E entender que a gente sempre está, né, a gente tem um potencial criativo de sempre estar nessa constante construção, faz com que a gente entenda que a gente sempre tem a possibilidade, muitas vezes, de modificar aqueles cenários. A comunicação, né, como a gente já falou, é importante para aproximar e aumentar a interação entre as pessoas, influenciar também e ser influenciado. Para haver eficácia também, né, é necessário que a comunicação e seu emissor seja de uma forma clara, de uma forma direta, que eles compreendam, né, o emissor e o receptor, e o emissor deve preocupar-se em saber se a pessoa com qual está se comunicando entende sua linguagem. Eu sempre falo isso sobre comunicação muito em relação a pacientes, por exemplo. Muitas vezes a gente vai fazer uma comunicação de notícia difícil e aí a gente acha que o paciente entendeu. A gente está se achando, usando vários termos técnicos, fala, nossa, arrasei, usei todo o linguajar que aprendi lá no curso do formativo. Entretanto, contudo, e porém, o sujeito não conseguiu entender e compreender aquela informação que foi passada. Então, a produção de cuidado, ela não alcançou, de fato, o objetivo ao qual se propõe. Porque se o outro precisa compreender o que acontece consigo mesmo, se a minha comunicação ela não foi acessível, a comunicação, de fato, ela não chegou ao local a qual foi direcionado da maneira a qual deveria ser. Pode passar, por favor. Então, quando a gente pensa, né, nas barreiras em relação à comunicação, as barreiras que aparecem muitas vezes é a falta de conhecimento, os erros de linguagem, né, a tonalidade da voz inadequada. Você assertiva não quer dizer necessariamente que você precisa ter uma tonalidade de voz que seja agressiva. Então, né, a suposição do que o outro sabe em informação, a competição, o nível de expectativa também, e como possíveis melhorias, encontrar melhor forma e local de comunicar-se, ouvir atentamente, observar gestos e expressões, procurar conhecer as crenças e valores do outro e respeitar. E quando a gente pensa, por exemplo, em relação às questões culturais,
Tem pessoas que têm uma entonação, quando a gente fala de entonação de voz. Quando a gente fala sobre entonação de voz, não é necessariamente a gente falar assim, que vai ser um movimento respeitoso. A gente pode falar dessa forma assim, né, passando uma ideia de tranquilidade, mas está afetando o outro com uma fala agressiva, com uma fala que fere, com uma fala, né, que traz um comportamento que não seja adequado para aquele momento. E a gente pode ter uma entonação de voz, que é a forma, muitas vezes, como a gente se coloca à frente às nossas vivências, como a gente, né, se constituiu, e não necessariamente, por ser mais expansiva, vai estar sendo um fator de um comportamento agressivo. Né? Então, não fazer críticas destrutivas, procurar conhecer e entender as dificuldades do outro e demonstrar coerência também entre o discurso e a ação a qual vai colocando. Passar, por favor. E aí, com isso, né, um fator importante, muitas vezes, é a gente pensar assim, você se desempenha bem, né, o seu papel, muitas vezes a gente questiona o nosso desempenho, e aí isso acarreta esse sentimento de culpa, esse sentimento de frustração, e é acompanhado de sensação de estar sempre aquém, né, daquilo que eu preciso alcançar, que foi um tanto que eu falei em relação com um dos reflexos relacionados à baixa autoestima, por exemplo. Então, quais são os possíveis impactos? Eu, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho, a qual eu tenho, e aí eu não acredito que eu desempenho o meu papel bem. Até porque você está também num posicionamento de liderança, traz uma visibilidade em relação ao seu próprio fazer, que muitas vezes ganha um destaque, tem uma lupa ali em cima da sua atividade, da forma como você se posiciona. E isso faz com que muitas vezes a gente direcione uma cobrança para a gente que é mais exacerbada, e isso traz também prejuízo em relação à saúde mental. E aí pode ter, né, questões relacionadas ao estresse, à irritabilidade, à fadiga, à baixa autoestima e à frustração também. Pode passar, por favor. Eu gosto sempre de falar sobre algumas questões e trazer também possíveis estratégias. Eu gosto muito da técnica da linha da vida, que é exatamente uma técnica simples, que obviamente, né, é importante a gente refletir sobre aquilo que a gente está sendo colocado. Se tiver espaços, né, de saúde mental, que vocês possam ter esse acolhimento, obviamente, né, fomenta mais, mas é importante a gente pensar, por exemplo, nessa questão da técnica de linha da vida. Quando a gente coloca o nosso nascimento, os pontos importantes da vida e o presente. Quando a gente pensa na nossa saúde mental, nos desafios que a gente está enfrentando, às vezes, a partir daquele olhar que a gente falou anteriormente, né, sobre incompetência, sobre frustração, sobre achar que eu não vou alcançar determinados lugares. Essa linha, ela é importante porque a gente percebe que nesses pontos importantes da vida surgem muitas vezes coisas que não estão previsíveis, que não necessariamente eu iria estar pronto para enfrentar, mas eu me adaptei, né? Eu enfrentei aquela situação que apareceu. E aí, por que isso é importante? Porque eu entendo muitas vezes como é meu padrão frente àquelas situações que são mais aversivas ou que me desafiam. Então, a gente percebe que a gente tem estratégia frente às possíveis situações também. Não quer dizer que a gente necessariamente vai ter estratégias em relação a todas as outras, mas quer dizer que quando a gente fala sobre aquela possibilidade de sempre ter um processo criativo de adaptação em relação às nossas vivências, olhar para esse histórico é olhar como a gente conseguiu se adaptar e olhar nossas potencialidades também, e não somente as lacunas. Pode passar, por favor. Então, é necessário, né, a gente observar os nossos comportamentos, dentre eles, né, a questão do comportamento, por exemplo, passivo, né, que muitas vezes permite que seu espaço seja violado, que dizer sim para o outro e não para si mesmo, acredita que não pode desagradar as pessoas, se autoagride constantemente. Então, isso pode, muitas vezes, causar diminuição do respeito dos outros, a constante culpabilização e afastamento da autoestima. Então, não é necessariamente um comportamento que seja o mais indicado dentro desse processo. Pode passar, por favor. A gente tem também o comportamento agressivo, que é não respeitar as opiniões e os comportamentos alheios, né? O não, muitas vezes, é colocado de forma inflexível. Então, o feedback, quando é trazido, geralmente é desfavorável. Quando a gente ouve o feedback, a gente não analisa sobre aquilo que é trazido. E eu acho que dentro do processo, né, qual seja, mas também de liderança, é importante a gente entender sobre os feedbacks que são trazidos, porque às vezes o outro está
nos vendo de um posicionamento a qual a gente não está alcançando. Então, é importante a gente observar a partir desse olhar e promover também chantagens emocionais acaba sendo um dos aspectos de um comportamento agressivo. Então, isso acaba trazendo como consequência o temor das pessoas, não necessariamente uma relação de mútuo respeito, uma relação de acolhimento entre as pessoas, né? Então, dificulta, de fato, estabelecer os vínculos dentro da relação. Deixa eu passar, por favor. E aí, dentro desses comportamentos, o que seria mais indicado seria o comportamento assertivo, que é um comportamento que é direto, que é respeitoso, que não é passivo nem agressivo, mas que você consegue comunicar e se expressar a partir dos fatos que estão ali colocados, né? Você não omite sua opinião, mas você também não invade a opinião necessariamente do outro, você traz seu ponto de vista. Então, é importante muitas vezes porque ele tem a tendência a repercutir muitas vezes na relação de admiração, de respeito, de um olhar em relação à postura que é mais justa, mais democrática, e isso fomenta relações melhores, o que traz repercussões positivas também dentro do próprio processo de liderança, compreendendo que estar nessa posição tem seus desafios e estar dentro da equipe, mas ao mesmo tempo, né, gerenciar de alguma forma, né, esse lugar, faz com que a gente tenha desafios que necessitem e que nos afetem quando a gente também é olhado a partir de um olhar de distanciamento ou de julgamento. Então, ter esse posicionamento de admiração e de respeito, ele também fomenta a nossa própria autoestima e a nossa própria construção de subjetividade. Pode passar, por favor. E aí, um dos pontos é empatia, né, que é colocar-se no lugar do outro, acho que é um dos pontos fundamentais para poder a gente, né, começar finalizando, e entender os motivos que o levaram a agir de determinada maneira, né? Então, a empatia, ela vai facilitar o diálogo entre as partes para a resolução dos conflitos. Então, né, um julgamento mais justo, amenizando, né, os nossos julgamentos apenas por valores individuais, postura flexível, né, dando possibilidade de outros expressarem também o que pensam, a aceitação do feedback. Pode passar, por favor. E dentro dessas possíveis ações, né, para a gente pensar concluir, a gente pensa na reflexão, pensando, né, na identificação do que me ajudou a lidar com os meus sentimentos, né, o que pode fazer para eu me fortalecer, olhar para esses aspectos da autoestima, olhar para essas questões do meu alto valor, olhar quais são as potencialidades que eu tenho. A comunicação e as relações interpessoais, então, é importante, né, não apenas para garantir essa qualidade do cuidado do trabalho, mas também para reforçar os vínculos entre os colegas. A valorização da sua própria atuação, porque às vezes a gente tem a tendência a valorizar a atuação do outro, mas a gente não tem, muitas vezes, o movimento de valorizar a nossa própria atuação, que é tão importante quanto. E o apoio psicológico, se necessário, que é importante buscar ajuda, né, sempre que achar que é necessário o momento que ela seja procurada. Pode passar, por favor. E eu quero agradecer, né, a vocês pelo convite, a Cogedes. Quero agradecer também que vocês acabaram falando sobre o CAPES, né, quando a gente fala sobre a questão da pesquisa que me recepcionou, o CAPES AD, né, e a equipe toda também. E agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Obrigada. Muito obrigada, Adriele. Que excelência de apresentação. Eu vou passar agora a palavra para a Paula, que Paula trabalha comigo, né? A gente trabalha juntas na gestão do trabalho. Também temos aqui na Cogedes, Tailane participando, Maria do Carmo, tem outros. Ivana estava aqui presente, mas precisou dar uma ausência em relação a uma reunião. Então, vou passar a palavra para a Paula, para ela fazer a apresentação dela e dar as próximas condições. Ficou excelente a apresentação, viu? Excelente. Obrigada. O áudio está mudo. Obrigada, Adriele, né, por participar, pela essa excelente apresentação muito completa, né? Eu sou Paula, para quem não me conhece, trabalho na gestão, trabalho aqui com o Neide, então a gente teve essa ideia, né, de fazer uma série de palestras, na verdade, sobre o cuidado do trabalhador, né, o autocuidado do trabalhador, já que ele passa uma boa parte do tempo no serviço, na própria unidade, então como ele pode estar se cuidando, né, e eu acho que essa palestra era o ponto-chave. Agradeço, Adriele, pela excelente abordagem, foi realmente muito completa, eu tinha até preparado as perguntas, mas você respondeu todas. Muito boa, realmente. Então,
A gente vai abrir para algumas perguntas, né? Ratifica um pouco a necessidade da gente poder assinar a lista de frequência quem não assinou, certo? Então, a gente vai fazer outra palestra de artigos sobre a gestão do estresse, né, dentro do ambiente de trabalho, e uma série depois de outras palestras sobre nutrição, sobre cuidado físico, né, que foi uma ferramenta também que a Adriele citou aí, né, a questão de como você gerir o seu estresse também dentro do ambiente de trabalho, né, mecanismos para você poder estar regulando isso, né, de atividade, de pequenos momentos de meditação, né, então a gente também pretende aprofundar esse trabalho mais para frente, lembrando também que a gente trabalha aqui em parceria também com o NUPIX, o nosso grande parceiro, né, que é o núcleo das PICs aqui do município de Camaçari, que tem várias atividades integrativas complementares, como Lian Kung, né? A gente está com a blusinha aqui, Lian Kung, né? A questão da própria acupuntura, questão a gente tem musicoterapia, é muito bacana o trabalho deles, né? Então, é o núcleo que promove essas ações das unidades de Camaçari, que ajuda bastante a estar também, né, com um cuidado além só do cuidado medicamentoso, né? Um cuidado realmente integrativo. Então, abro as perguntas, né, a partir das perguntas para a gente mediar. Carminha também, nossa coordenadora aí, Thay, também os outros integrantes da equipe, as duas coordenadoras, né, Thay e Carminha, estão aí, então, se quiserem falar um pouquinho sobre o assunto, então, fica bem. Eu quero, na verdade, agradecer, primeiro, a equipe de gestão do trabalho, que realmente abrilhantou na escolha da professora. E a Adriele traz, né, uma perspectiva da gente amadurecer sobre os pontos que ela levantou. Acho que são questões fundamentais, mas são questões que a gente vai precisar refletir um pouco mais. Então, nesse momento, eu não tenho nenhuma pergunta, eu só tenho que parabenizar a Adriele pela brilhante conferência, eu vou dizer que foi uma conferência para a gente, não é? E nos faz rever, né, os nossos ambientes de trabalho para que eles sejam cada vez mais saudáveis, né? Porque eu sempre comento assim com a equipe, quando a gente não está bem, ou quando alguém da nossa equipe não está bem, isso a gente vivenciou esses 2 últimos dias, como isso toca a gente, né? Como toca o coração da gente, como isso dificulta as atividades do dia a dia. Então, eu quero realmente agradecer, viu, Adriele, de coração, sua vinda aqui, e se sinta a equipe Cogetes também, apesar de estar lá no estado, mas se sinta um pouco fazendo parte do nosso município de Camaçari, viu? Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Quem quer falar agora? Quem iria falar agora? A Tailane? Levantou a mão, teve uma pessoa que não levantou a mão aqui. Vamos. Tá. Alguém quer falar? Que estava falando e parou? Teve alguém que levantou a mão. Pronto. Quem levantou a mão foi a Adnil, é isso, Adnil? Isso, olha aqui, rapidinho. E assim, gente, lembrando que essa ferramenta, né, é uma ferramenta que a gente está propondo no trabalho, né, a questão do EAD, da transmissão, né, síncrona com os participantes, ao mesmo tempo que interagindo com o apresentador. É uma ferramenta de capilarização do processo de trabalho, né, da educação e saúde, e permite que o trabalhador, né, ele seja capacitado em serviço. Então, é uma ferramenta que a gente abriu nesse momento aí, esse ano, as atividades, e queremos continuar, né, a gestão do trabalho, junto com a gestão da educação, a humanização, a Cogetes. A gente quer utilizar essa ferramenta porque a gente acha que ela é muito, ela consegue atingir, né, realmente todos os serviços dos trabalhadores de uma proporção muito grande. Então, achei bem bacana. O pessoal interagiu, muita gente do PA, da saúde mental, então você vê que atinge um grupo muito grande, né, as unidades de saúde. Fiquei bem feliz com o sucesso, né, dessa ferramenta hoje. Alguém deseja falar? Se alguém iria... Oi, pronto, Thay. É só parabenizar também a Adriele pela apresentação. Eu não tive a oportunidade de conhecê-la, né, da última vez lá na Cogetes, mas, assim, é uma feliz surpresa, né, estar aqui nesse momento
para acompanhar esse movimento, né, que é tão importante. A gente tem discutido muito no setor sobre essa questão de saúde mental, vivenciado, né, também muitas questões, assim, relacionadas à saúde mental, e eu acho que é um tema extremamente importante, não só para os setores da saúde, né, mas para todos os setores da prefeitura. Então, assim, a gente tinha algumas perguntas, acho que faltam 10 minutos, né, para extrapolar nosso tempo proposto, mas, assim, se você pudesse falar um pouquinho sobre alguma estratégia prática que a gente pode aplicar, né, quando a gente entende que o ambiente, ou muitas vezes o ambiente ali tem relações atravessadas, está em um movimento turbulento ali, o setor ou o ambiente de trabalho, se você consegue, na verdade, dar dicas para a gente, ou possibilidade de estratégias sobre como utilizar, né, o que o gestor, o líder pode fazer, alguma estratégia de curta duração para melhorar esse ambiente de trabalho, né, de fato, tornar ele saudável. Seria uma pergunta minha. Está conseguindo me ouvir? Sim. Pelo que você falou no sentido de que, às vezes, tem relações que são mais conflituosas, né, dentro do ambiente de trabalho, e isso pode reverberar em questões, né? Eu acredito que a comunicação sempre é um fator importante, então, possibilitar que tenham reuniões que, de fato, as pessoas se sintam confortáveis para poder trazer os seus processos, né, de como eles estão se sentindo dentro do espaço, eu acho que é uma estratégia importante também. Eu acho que o fato de ser um líder que seja que tenha um posicionamento que não seja necessariamente mais voltado ao autoritarismo, facilita também com que o outro se sinta contemplado e com possibilidade de interagir diretamente com aquele que está falando com ele, né? Então, eu acho que a principal estratégia é a gente observar o nosso próprio comportamento, né? Quando a gente pensa numa liderança que seja uma liderança que, de fato, seja acolhedora para esse outro. Eu acho que isso abre possibilidades para ter uma melhor comunicação. Outro ponto que eu acho que pode ser utilizado como estratégia é ter algo mais frequente, inclusive, nesses espaços de fomentação e de discussão, né? Não somente de passar informações em relação aos balanços da equipe ou o que foi alcançado, aos indicadores necessariamente, mas ter espaços para fazer com que essa equipe entenda e possa compreender trazer o que eles estão compreendendo como produção de cuidado naquele espaço também. Então, trazer a possibilidade de ter momentos que essa equipe possa vir falar sobre as suas próprias questões, as suas percepções dentro do ambiente de trabalho. Porque, às vezes, a gente faz reuniões que estão muito mais direcionadas a passar informações e não necessariamente ouvir aquele outro, né, a percepção do outro em relação ao que vai sendo trazido. Mas eu acho que isso é uma construção que vai sendo feita pensando, inclusive, no clima organizacional e na cultura que é estabelecida dentro da instituição, e pensando como esse líder vai se posicionar dentro das relações. Eu acho que a diminuição também dessas que acontece, né, mas dessas fofocas que ficam muitas vezes intercaladas dentro de ambientes de trabalho, né, de corredores, e aí fazem pequenos grupos. Eu acho que isso às vezes criam ruídos de informação que também não contribuem tanto. Então, ter um momento de compartilhamento em que todos entendam que possa expressar aquilo que está sendo trazido, o que não quer necessariamente dizer que não vai ter conflito, mas pode ter mediação do conflito necessariamente, eu acho que é uma estratégia importante. Trazer isso mais como algo programado e não como algo emergencial, porque às vezes a gente só tem a tendência a reunir para poder falar sobre uma questão de desorganização do trabalho, de como as pessoas se sentem, no fator do olhar emergencial do que está acontecendo, e não como forma preventiva de criar, de fato, um espaço que promova essa possibilidade de expressão. Paula? Muitos elogios aqui no chat, né, pela apresentação. Muitos elogios, realmente, todo mundo deixou a apresentação completa, o pessoal da saúde mental elogiou bastante, achou que você abordou tudo e muito mais, né? E sugeriram também depois o encontro presencial com os gestores, né? E alguns trabalhadores. Eu falei que a gente vai ver a sua disponibilidade, né? E o pessoal achou que muito enriquecido. Suzana comentou aqui informações relevantes, né? Principalmente para quem trabalha na linha de frente, né? Então, o pessoal da linha de frente comentou. Lembrando, assim, que a gente conseguiu aqui estar presente o pessoal das UPAs, né? O pessoal da saúde mental e profissionais das unidades. Teve gente que entrou em grupo, né? Está ouvindo em grupo, então, muitos elogios, né? Das equipes também. Então,
Essa apresentação depois vai estar disponível no YouTube oficial da COGED. Depois a gente pode divulgar essa informação, né, no Instagram, oficialmente, para quem quiser reassistir a sua palestra. Você pode depois colocar também, Adriele, né? E tanto você apresentou ao vivo, como também está disponível depois, né, nesse canal oficial. Mas, realmente, assim, eu achei também bem completo. Agradeço bastante a apresentação, viu? Foi bem... Eu que agradeço a todos. Lembrando de vários acontecimentos, né? Muito, muito bom. Então, deixa eu ver, tem mais algumas perguntas que vamos ver se a gente conseguiu aqui. Deixa eu ver, Adriele. Alguma coisa que a gente possa ainda perguntar. Alguém quer abrir o áudio, o vídeo, queira fazer uma pergunta para a Adriele, aproveite a oportunidade que ela está aqui presente. Pelo visto não, Paula, vamos dar as condições. Mas esse é o momento de escuta, a gente pode fazer troca de experiências, esse é o momento que, enquanto gestão do trabalho, a gente precisa ouvir, né, trocar ideias, como é que você resolveu na sua unidade, como é que eu posso resolver onde eu estou, e aí é importante para o processo de amadurecimento e crescimento das equipes, né? Sim. Paulinha, desativei um pouquinho o seu som, que está entrando 2 áudios diferentes. Ative, por favor. Tá sem áudio ainda. Tá sem áudio, Paula. Eu estou com ele fechado aqui, só um instante, que eu vou desligar o outro. Faz parte do processo, né, online. Esse momento. Você pode finalizar, né? Visto que não tem nenhuma pergunta. Não, a gente ainda vai fazer as conduções, ainda falta a gente tirar um print aqui da tela. Vamos fazer o sorteio, né, Paula? Sim, o sorteio. Então, assim, vamos ver se tem mais alguma pergunta realmente aqui que quer fazer. O pessoal da saúde mental. O pessoal sugeriu aqui também o importante os gestores implantar um plano de saúde para os servidores, para que pudéssemos cuidar de forma totalitária, né? A gente tem esse plano também, tanto de estar implantando o autocuidado, né, assim, um guia de autocuidado, como também porque a gente estamos na COGED, né? Não somos os gestores maiores, mas estamos também no processo da gestão, então a gente quer também depois implantar também. O áudio saiu, Paula, de novo. O áudio saiu. Paula, o áudio saiu novamente. Paula, seu áudio está mudo. O que a Adnil fala é extremamente importante, né? A gente também entende quando importante, né? Que os estados, a nível federal, existe, né? Até um plano de saúde e tudo, mas assim, o que é que cabe? Cabe à administração da Prefeitura de Camaçari conduzir os processos decorrentes do plano de saúde dos servidores de uma maneira geral, né? Não particularizando a Secretaria de Saúde, né? Mas acredito que nessa gestão a gente vai conseguir avançar, porque está sendo caminhado vários projetos nesse sentido de linha de cuidado com os servidores. A gente teve palestras aí de assédio moral, vai voltar o processo de instrutoria interna no sentido de valorização e reconhecimento dos servidores. Então, assim, acredito que muitas coisas boas irão vir para os servidores, nós servidores da saúde. Paula, consegue entrar de novo, novamente? Está com algum problema, Paula, do áudio. Então, ela está com uma dificuldade aqui no áudio, mas assim, então, consegue falar, Paula? Não, acho que não. Então, assim, o que a gente combinou, né? Que quem ficasse até o final teria, né? A gente faria um sorteio. Então, como a gente pensou no sorteio? A gente pensou em Adriele dizer um número de 00 a 100, tendo os 2 últimos finais do CPF. Um exemplo. Se meu CPF final vamos dizer, 79, e ela dizer 79, vai ser eu que serei a sorteada. Só não pode ser da equipe da COGED, né? Então,
Se caso, por exemplo, o final for 79, o número mais próximo anterior ao 79, caso não tenha o 79, vai ser o contemplado. Ficou claro para todos? Então, o número de 00 a 100, sendo que a gente vai pegar os 2 últimos números do CPF, então as pessoas vão depois mandar o seu CPF através da sua identidade, e aí a gente vai combinar para poder entregar o brinde. Sendo que, por exemplo, se der 79 e não tiver 79, vamos considerar o número anterior, que vai ser 78. Tá bom? Então, pode dizer o número, Adriele? Tá sem áudio. Tá sem áudio. 11. 11. Tem alguém com final do CPF 11? Alguém? Se não tiver 11, pode ser 10. O final. Ninguém? Então vamos passar outro número. Outro número, Adriele. Vou botar do meu, então, 27, para ver se alguém tem igual. Pode ser você. Não, eu não. 27. Mas se alguém tem igual. Tem alguém com final 27 ou 26? Vocês estão lembrando do CPF de vocês? Diz outro número mais alto, Adriele, então. Um número mais... 75. 75, tem alguém? 74, então. Não, eita, então ninguém vai levar um brinde, não, então. Ele consegue fazer pela lista de frequência, então, Tem alguém disse que era 25 ali, que é quase 27. Vale 27, não foi? Você falou 27, foi? Coloca Ou mais foi 26? baixo. Pronto, então vamos considerar o foi 25. Tatiane Gonçalves ganhou um brinde. A gente vai combinar, eu e Paula, para poder te entregar. Você é da onde, Tatiane? Ah, ótimo, Paulinha. Você é de onde, Tatiane? Quer abrir o áudio, o vídeo? CAPES 3. Pronto, então faz o seguinte, entre em contato conosco da Cogé. Cadê? Oi, Tatiane. Oi, parabenizar também a Adriele, foi pautas assim bem esclarecedoras, acho que bem completa. Uma colega falou, né, que tinha algumas perguntas, eu também estava pensando, mas ela correu de uma forma tão clara que, pelo menos eu fiquei contemplada. Ótimo. E você ganhou o brinde. Ai, que bom. Alguém Paula, você consegue fazer o print procure a gente da Cogedes, tá? Ou eu, Paula, certo, da gestão do trabalho. Aí a gente combina para poder te entregar, tá bom? Tá, você é de qual certo. unidade, Tatiane? CAPES 3. Ah, CAPES 3, ótimo. Então, Paula conseguiu voltar para... Pronto. Quer fazer alguma fala? Final, Paula? Agradecer a participação de todos, né? Agradecer a participação de todos. Realmente, assim, integrantes, né, da saúde, de serviços essenciais que participaram da palestra, tanto a questão básica quanto a média complexidade, a questão de saúde mental, que teve uma participação muito expressiva na primeira live. Então, agradecer a Adriele pelo conteúdo maravilhoso, pela competência, né, ao trazer a abordagem leve que esse tema tão complexo muitas vezes, né? Então, só agradecer mesmo, essa equipe pela parceria, a Thay, a Maria do Carmo aqui, né, apoiando a gente. Então, agradecer. Então, ótimo. É isso. Eu vou preparar o kit. Pronto. Então, vamos tentar, pelo menos agora, abrir a câmera para todos que consigam abrir, tá? Para a gente abrir a câmera para poder printar a foto nesse momento. Todos preparados? Agora tem que com a câmera fechada. Aí, 1, 2, 3. Eu vou pegar aqui agora. Peguei aqui, vou pegar de novo. Pronto. Então, mais alguém quer fazer algum comentário? Tailane? Maria do Carmo? Suzana abriu agora o áudio, o vídeo. Você se printou com Suzana. Então, gente, estamos finalizando aqui esse momento. Agradecer a participação de todos.
que chegaram até o final, que puderam estar aqui presente. Sigam o Instagram da gente, da COGEDS. A gente tem um canal do YouTube também, tem vários vídeos que foram já gravados nesse período. E estamos à disposição. Na lista de frequência consta que vocês podem estar sugerindo outros temas, críticas, sugestões. Então, a gente está retomando agora o processo, iniciando. Então, agradecemos a todos a participação e uma boa semana, né, para todos. Obrigada. Muito obrigada. Lembrando que já segundo ontem a gente tem outra palestra, viu? Ótimo, Paula. Sobre gestão do estresse, né? Autogestão do estresse emocional. Então, já que desde já convido a todos a participar, né? A gente vai estar divulgando. E essa apresentação de hoje, como eu falei, vai estar disponível no YouTube da Projeto, que também vai estar divulgando o endereço certinho para as unidades. Ótimo, Paula. Muito obrigada a todos. Vou parar a gravação, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.